comecei a trabalhar ali no Hospital São Paulo, num restaurante grande que tinha lá. Aí minha mãe ficou bastante doente, ficou mais doente. Então minha mãe falou, olha, Marina, sai do teu trabalho, que eu ajudo você a pagar a prestação da casa, e você cuida da minha mãe e do meu pai. Então saí daquele emprego, que era um emprego até bom. Aí o que eu fiz? Então eu trabalhava aqui, tinha que meu condomínio, fazer faxina na casa, que eu podia cuidar da minha mãe e fazer faxina aqui próximo, né? Então eu fazia faxina na casa da mulher aqui mais rica do que eu, ou com um poder melhor que eu, então eu fazia faxina. Depois acabou as faxinas, porque as pessoas caem, né? A renda das pessoas cai. Então eu falei assim, eu vou abrir uma barraquinha de doce. Aí não deu muito certo, não. Aí minha mãe faleceu em 92, porque meu pai não ficou doente, mas ficou deprimido. Então abriu uma barraquinha de doce, onde veio meus primos, veio e me ajudou a montar essa barraquinha aqui na rua mesmo. E eu continuei, eu trabalhava, então era uma barraquinha de madeira, né, que prometia eu colocar na calçada. Então eu pegava esses doces de manhã e colocava na barraquinha, à noite tinha que tirar, senão o ladrão levava todo. Tem vezes com chuva correndo, com aqueles doces para dentro, muitas vezes caía o carrinho de doce. É uma luta boa. Depois eu consegui uma barraca maior, era o meu sonho trabalhar com venda. Uma barraca de alumínio, minha irmã montou para mim, onde eu poderia deixar os doces lá. E meu pai, já velhinho, dependendo da gente dar banho e colocar a fralda. Minha sobrinha Ana Cláudia, ela estou do trabalho dela para ajudar a cuidar do meu pai. Então meu pai faleceu, eu continuei com a minha barraquinha de doce, trabalhei até hoje. Até hoje eu trabalho com doce, eu vendo aqui para minha turminha da janela, os meus docinhos. Então foi uma superação, né? Eu só não consegui ficar com a barraca de doce por causa da licença. Eu fui 7 vezes na prefeitura de licença, mas eles não me deram, né? Só estava dando para deficiente, graças a Deus eu não era deficiente. Então foi isso, uma superação de conseguir trabalhar com venda. Ali eu bordava, vendia de tudo na minha barraca. Olha, eu vendia de bordado a macarrão, então era uma barraca grande. Então foi uma superação linda na minha vida. Meu pai faleceu, Deus a levou, né? Ficou eu e Deus aqui na minha casa. Mas graças a Deus, eu sou uma pessoa lutadora, superei muito minha autoestima, né? Eu sou uma pessoa que sou bem otimista, uma pessoa que as pessoas me põem para baixo, não. Então, trabalho com doce, até hoje eu trabalho com bordado, meus doces eu vendo ainda, agora fazendo marmita. Mas meu sonho, professora, ainda abrir uma lojinha, colocar meus bordados, as minhas coisinhas que eu gosto de vender. Então tem um sonho grande, de andar de bicicleta também. Então é isso. Eu superei muito a minha vida. E outra superação é o meu sonho de estudo. Então eu comecei aqui, depois que eu vim para São Paulo, eu comecei a estudar. Foi tão lindo, onde eu fui trabalhar numa firma, que chamava Saad. Aquela pessoa foi tão linda para minha vida, ela preencheu minha ficha. Hoje ninguém faz mais isso. O nome dela é Irene. Preencheu tudo que na minha ficha. Eu fiquei 7 anos nessa firma. Isso aí foi antes de eu cuidar do meu sair desse restaurante, né? Então eu falei, nossa, foi uma pessoa que eu agradeço muito a Deus na vida dessa pessoa. Que eu não sei agora se é falecida, que era bem mais velha do que eu, né? Mas graças a Deus por Irene. Eu agradeço muito a Deus por vocês aí, professor. Os senhores todos, viu? Que me carinham comigo. E me explica com carinho, vem perguntar como eu estou, passa o link para mim entrar nas aulas. Então, é muito lindo o que vocês fazem, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada, desculpa pela emoção. Mas superei bastante na minha vida, minhas coisas, professora. Graças a Deus, graças a Deus e graças a vocês aí com tanto carinho. Tá? Muito obrigada, viu? Me aconselhou a trabalhar, né, e estudar. Aí foi o que eu fiz. E aí foi uma alavanca na minha vida. Conheci pessoas diferentes, pessoas também que tinham problemas, né? E mais que estavam ali vencendo. A minha história foi assim. Em 2013, o meu filho Matheus, ele teve um quadro de pneumonia. E ele ficou internado praticamente 2 meses em dois hospitais diferentes. Então, para mim foi muito difícil ver meu filho numa sala de UTI, cercado por médicos e enfermeiros, desfalecido. Foi muito difícil para mim. Por quê? Eu já tenho uma história de superação, que eu fui praticamente criado sem pai, né? Então, ver meu filho naquela situação foi muito difícil para mim, porque eu tinha em mente
de que eu vou ser o melhor pai para o meu filho. Então, eu fui buscar ajuda a Deus. Então veio uma palavra muito forte dentro de mim, que foi: a palavra diz que filhos são herança do Senhor, né? Então eu declarava aquilo para o meu filho. Eu visitava, ficava com ele acompanhando no hospital e declarava para ele: você é curado, você é mais que vencedor, você vai sair dessa mais forte. E foi isso que aconteceu. Para a honra e a glória do Senhor, foi isso que aconteceu. E eu dou graças a Deus por ter o meu filho maravilhoso que ele é, um atleta, uma esposa maravilhosa que eu tenho, porque me ajudou muito. Ela foi muito mais forte do que eu, me deu muita força pelo que a gente passou, né? E achei muito legal esse trabalho que a professora Marta está fazendo, de a gente fazer um vídeo de superação. No primeiro momento eu não consegui fazer, eu me emocionei muito, porque a gente passa uma retrospectiva na nossa cabeça, a gente vê tudo de novo aquilo e se emociona um pouco, né? Porque a gente vê hoje o quadro que eu estou, meu filho, cara, agradeço a ciência, agradeço aos médicos, mas foi um milagre de Deus que aconteceu com a nossa família, né? Meu filho hoje, graças a Deus, não ficou com sequela nenhuma. Um garoto cheio de energia, um atleta, jogador de futebol. É uma bênção, meu filho. E Deus foi muito generoso comigo. Deus é muito generoso comigo, pela família que Ele me deu. Mas foi uma experiência assim de que nós saímos, não só meu filho, mas eu e minha esposa saímos mais forte para os embates e as diversidades que se levantam contra nós, contra a nossa vida. Então temos que ser fortes, né? Então, gente, essa é a minha história de superação. Obrigado por eu estar participando desse trabalho e um grande abraço a todos, viu? Tenha um dia abençoado. É bom, é assim, eu acho que na vida da gente, a cada dia que passa é uma superação. Tem vários obstáculos, várias coisas, mas para mim o maior obstáculo que eu superei foi voltar à sala de aula. Porque quando eu era pequena, eu tinha 11 anos, eu, por motivo assim a minha mãe tinha muita necessidade de trabalhar, não conseguia cuidar assim da vida da gente em casa, eu acabei abandonando a escola com 11 anos. E eu tinha estudado até a metade da 5ª série. E eu cresci com aquele desejo, assim, um dia eu vou voltar para a escola. Só que o tempo foi passando, eu fui mãe muito cedo, eu tinha 18 anos, fiquei grávida do meu primeiro filho. Aí eu era mãe solteira, né, no caso, deixei passando as oportunidades. Aí eu conheci meu marido, casei, tive mais 2 filhos. E foi passando, e sempre eu com aquele desejo, né? Eu sempre ainda pegava, todo final de ano, pegava meus documentos, eu vou voltar a estudar. E nunca consegui. Aí quando foi esse ano passado, que entrou agora em 2020, no final de 2019, a minha filha, a mais nova, que agora está com 30 anos, falou assim: mãe, acho que agora chegou a hora de você pensar em você. Você tem que voltar a estudar, fazer o que você sempre gostou de fazer, porque eu me realizava nos estudos, ensinando meus filhos, a minha neta que tem 18 anos, ensinei muitas coisas para ela. Ai, vó, preciso fazer tal coisa, me ajuda? Vamos lá. Então, nisso eu me realizava nos estudos, só que me realizava para eles, não para mim. Aí, quando foi esse final de ano, minha filha falou: não, mãe, agora é sua vez. Ela mesma pegou meus documentos, aí foi lá no CIEJA, pegou todas as informações, falou: agora você vai votar. E eu sinto que eu estou realizada. Superei, assim, às vezes eu pensava em votar, mas eu tinha medo de não conseguir. Então, para mim, isso aí foi um ato de superação.
Foi quando eu era criança, acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos. Naquela época, lá na Bahia, assim, quando as pessoas morriam, aí quando chegava o caixão no cemitério, as pessoas abriam o caixão, né, para as pessoas verem o morto. Então, nessa época eu era criança e eu estava assim virada às costas. E quando abri o caixão que eu olhei, eu levei um susto muito grande, porque o morto ele estava com os olhos abertos e a boca aberta. Então eu tomei aquele susto, e naquele susto eu fiquei com medo. Então eu passei a não querer mais ficar só em casa, ter medo do escuro. Quando eu era criança eu dormia assim entre meu pai e minha mãe, porque eu tinha muito medo. E mesmo depois de casada, que eu casei com 18 anos, como meu marido sempre trabalhou à noite, eu tinha muito medo, muito medo. Eu chorava muito à noite. Às vezes eu tinha vontade de abrir a porta e sair para a rua com medo. Era assim, um medo assim que era infinito. Aí eu passei assim a buscar mais a Deus, né? E tinha uma amiga minha também que me dava muita força e sempre estava assim conversando comigo. Aí, graças a Deus, eu superei. Tem uns 10 anos atrás que eu consegui superar. Mas foi uma coisa assim muito ruim, muito ruim. Eu ligava para o meu marido às vezes meia-noite, chorando, chorava. Era um medo assim que assim, ninguém entendia, mas só eu sabia que eu passava. Era horrível, horrível. E graças a Deus eu superei. Hoje eu já fico dentro de casa só, à noite também, né? E até as minhas filhas sofreram com isso, porque como elas eram criança, elas viam aquele medo que eu sentia, né? E às vezes eu até passava para elas, porque não tinha como eu esconder assim, porque era uma coisa assim muito ruim. Mas graças a Deus passou, né, professora? Graças a Deus eu superei. E o outro também foi quando eu fiz a matrícula aí no CIEJA, né? Porque eu fiquei sem querer ir. Eu fiquei sem querer ir com vergonha, porque como eu tinha parado de estudar há muito tempo, né? Eu casei com 18 anos. Já tenho 35 de casada e eu voltei o ano passado. Então, o meu marido já estava estudando e ele falou assim, faz sua matrícula, Cied. E eu fiz, mas aí quando chegou o dia de começar as aulas, eu não queria ir. Eu não queria, porque uma coisa me barrava assim, você parou de estudar faz muito tempo, esqueceu tudo já o que aprendeu, vai passar vergonha na escola. E aí eu fui assim, sabe, assim, com medo. Quando chegou na porta da escola, eu tinha vontade de voltar. Aí o meu marido, não, você vai entrar. E eu consegui entrar e graças a Deus estou lá. Estou lá. Cada dia a gente vence um obstáculo, né? Até uma lição, uma tarefa que a gente faz, a gente está vencendo ali um obstáculo que a gente tem. Mas graças a Deus, Deus é bom e a gente continua aí, né? Na luta. Foi que eu tenho um desejo, né, de terminar o estudo, porque eu vim lá do Ceará, lá é muito difícil, né? Que a gente trabalhava na roça, aí meu pai tinha vindo para São Paulo primeiro para ver se arrumava um lugar para trazer a família. Aí ele falou assim, então vocês têm que sair da escola porque é longe. Ficava preocupada. Aí a gente fez só até o primeiro ano, segundo ano. Quando foi para o terceiro, já saí. Aí nós viemos em 1980 de lá. Chegamos aqui, aí eu já tinha 15, foi para 18 anos eu casei. Aí tinha entrado no Mobral, mas por causa do casamento, achava que tinha que sair da escola, sair, né, de boba, né? Aí fiquei aqui, casei, teve os 2 filhos, cuidando, ajudando o marido. Aí perdi ele, né, com câncer. Tem 12 anos que Deus levou para o reino da sua glória. E foi difícil, né, porque para superar essa parte também, com 2 filhos, um de menor. Aí tinha vontade de voltar a estudar, mas devido a ajudar os filhos e tudo, ficou difícil. Quando foi, olhei para minha filha e falei, então, meu Deus, eu queria tanto voltar para a escola. Aí eles falaram,
Aí minha irmã mais nova, ela terminou o estudo dela aí no SEJA. Aí ela pegou e falou, por que você não volta para lá? Aí a gente fica acanhado, sei lá, para mim no meio do posto aí dos alunos, sem saber nem... Eu vou escrever uma palavra, falta mais letra do que... Aí a gente fica meio assim, sei lá, eu acho olhar assim para os outros, as pessoas podem achar a gente assim tão... Não sei nem explicar, né? Mas eu fiz a matrícula lá em 2017, mas não tive coragem de ir estudar em 2018. Aí eu fui lá, renovei de novo para 2019, não fui. Aí em 2019 a minha filha falou, você vai, mãe, entra na parte da manhã então, já que você não quer entrar na parte da tarde. Aí eu fiz aí para a entrada das 15 para as 10, né, parece. Aí fiquei, quando estudei, acho que fiquei um mês e pouco, aí entrou essa pandemia, aí foi essa luta, mas eu acho que eu estou superando, né? Posso dizer assim, superei, mas eu creio que com a ajuda, primeiramente de Deus e dos amigos, dos professores, da família que sempre está assim, às vezes a gente está assim, não sei, aí peço ajuda para me ajudar. Então é isso, estou feliz nessa parte também, né? E como eu fui falar, agora você voltou a estudar, mas agora você vai tirar sua carta de motorista. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho medo de dirigir. Mas como você superou essa parte, né? Nós temos que crer, ter fé, pedir ao Senhor para segurar na nossa mão e nós ir avante, né? E se Deus quiser, Deus dará vitória para cada um de nós que estamos aqui lutando pelo nosso objetivo, né? E é isso, né? Bom, a partir dos 7, 8 anos de idade, meu pai foi assassinado, né? E eu fui morar num colégio interno. Eu passei por 3 colégios internos, meus irmãos foram para outros colégios e depois de tempos eu descobri que foi a mandante, foi a minha própria mãe que mandou assassinar meu pai. A pessoa que eu mais amava, sabe? Ela tirou de mim. Então foi difícil aceitar isso da minha mãe. Mas enfim, né? Sofri muito no colégio, apanhei, comi comida fria, tomei banho frio. Chorava de noite esperando meu pai chegar e meu pai nunca ia lá me buscar. Paguei por um crime de mais de 4 anos preso dentro do colégio sem ter cometido crime algum, sofrendo ali dentro. E eu voltei a morar com a minha mãe aos 12 anos de idade. E aí a vida também continuou sendo ruim, porque minha mãe continuou com aquele mesmo jeito de me espancar, me colocar fora de casa embaixo de chuva, me batia com borracha, com um pedaço de pau, colocava minha mão em cima de mesas e me espancava por não ter feito nada. E eu, muitas das vezes, eu ia para a escola para comer, porque eu tinha fome. Eu não ia para a escola, às vezes, nem para estudar, era mais por causa da comida. E às vezes eu ia repetir, não podia, né? E eu conheci uma merendeira de um outro colégio que ela me fornecia alimentação de segunda a sexta, escondido, sem poder fazer isso, né? Sem a direção da escola saber, não sabia. Então eu ia lá com umas panelas, tapoeira e pegava. E era o que nos alimentava durante a noite até o outro dia. E assim, todos os dias eu ia buscar. Final de semana a gente não tinha. Então eu ia na feira, pegar o alimento que caiu no chão e levava para casa. O resto de fruta que caiu no chão eu levava para casa, não tinha outra opção. Não tinha mais pai. Meu pai que me dava tudo não tinha mais. Nenhum amor dele eu tinha mais, né? Então o tempo foi se passando. E minha mãe me abandonou outras vezes. Eu fugi de casa porque eu cansei de apanhar dela, fugia de casa, voltava, apanhava de novo, sabe? Então foi difícil mesmo. Meu irmão, quando foi pro colégio, tinha 5 anos de idade. O tempo foi se passando, né? Eu cresci tudo. E aí meu pai me deixou um legado muito legal, que foi o amor que ele tinha por mim, que ele me passou. E isso eu guardei dentro do meu coração como se fosse uma semente, que um dia ela ia germinar e ia brotar. E isso eu passo para meus filhos, que são criados com amor, carinho. E eles são as crianças amorosas, calma. Minha casa não é uma casa violenta, é uma casa de paz, sabe? Eu passo essa paz para eles também, para que eles sejam crianças boas. E incentivo a eles estudarem também, porque eu fui impedido de estudar porque tinha que trabalhar aos 9 anos, né, de idade, e continuei trabalhando, porque se eu não trabalhasse eu não comia. Então eu ficava esse dilema: se eu trabalho eu como, se eu não trabalho eu passo fome. Então eu fui explorado também na infância, porque eu trabalhava e não recebia esse dinheiro. Então foi muito difícil a minha infância mesmo, assim, de uma forma bem resumida, tá bom? Então é isso que eu tenho para deixar. E o legado é meu pai, que me deixou esse amor, esse carinho aí, gratidão
por ele ter sido meu pai durante pouco tempo, mas foi um grande pai que eu agradeço a Deus de coração. A história da águia, né? Isso, professora. Agora você está aqui, está estudando, que bênção de Deus, né? Como é bom, né? Ter superado os problemas e estar forte aqui para enfrentar outros, porque na vida continua. Enquanto nós estamos vivendo, enquanto estamos vivos, teremos obstáculos, que faz parte da vida, não é nada anormal, é algo que faz parte da nossa vida. Só que o problema é como nós enxergamos esse problema. Nós podemos olhar para um problema e olhar e vermos um problema enorme, um bicho enorme, como nós podemos enxergar ele no tamanho normal ou pequeno. Então, como você enxerga aquele problema, é que se torna um obstáculo. Por isso que nós temos que enfrentá-los. Nós temos que procurar os meios para enfrentar aquele problema. Aí tem vários meios que você procura, né? Alguns procuram através da fé, através de Deus, outros procuram através de pensamentos positivos, que é muito bom pensamento positivo, outros são determinados, né? Então, existem vários mecanismos para você conseguir superar os problemas.